siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há a viver. Já errou o caminho alguma vez? Eu me lembro que vez ou outra, quando ainda morava em Curitiba e precisava ir de Engenheiro Coelho para casa visitar os meus pais, algumas vezes eu me perdi em São Paulo. E como era horrível essa sensação de ter pego uma rua errada e naquela época, enquanto eu estudava, sem GPS, sem auxílio do Waze, e muitas vezes me vi desesperado, pensando que ia levar muito tempo até achar o caminho de volta. São Paulo tem as suas peculiaridades. Em alguns lugares de São Paulo você pode pegar 4 vezes à direita e você não vai sair no mesmo lugar onde você estava. Eu morei por 16 anos em Curitiba, mas já estou em São Paulo há 10 anos. E muitas vezes, quando visito ainda meus familiares e eles mencionam alguns lugares específicos, eu me lembro do lugar, mas muitas vezes não me lembro do caminho para chegar até lá. Isso me fez pensar uma conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos e que está registrada em João capítulo 14, os primeiros versos. Jesus aponta um destino. Ele fala a respeito do céu que ele vai preparar, das moradas que existem na casa do Pai, e ele deixa a promessa de que quando voltar, nos levará para esse lugar também. Mas no coração e na mente de Tomé, surge uma dúvida a respeito de qual é o caminho para chegar até esse lugar que Jesus está mencionando e apontando para eles. E ali Jesus vai dizer algo extraordinário em um dos textos emblemáticos e que serve para nossa reflexão nessa série sobre o Deus Eu Sou. E Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como alguns teólogos ainda defendem uma possível outra tradução, como se Jesus respondendo a esse anseio de Tomé, ele tivesse dito, Eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Jesus está se apresentando aqui como o acesso, aquele que nos dá essa condição de acessarmos o Pai, de acessarmos a salvação e de um dia podermos estar através dele nesse lugar que ele tem apontado e que é tão extraordinário. E a respeito disso, eu gostaria de compartilhar com você a meditação, uma parte de uma meditação feita por Tomás de Kempis, falando a respeito desse verso. E de Jesus se apresentando como sendo esse caminho verdadeiro e vivo, e ele diz, como se fossem palavras de Jesus dizendo para nós, siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há a viver. Eu sou o caminho que você deve seguir. A verdade na qual você deve crer. A vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, abençoada, vida incriada. Esse Jesus é tudo isso para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que você possa andar por Ele e com Ele todos os dias da sua vida.